se reparares bem o tema do discurso, que é em forma de pergunta, não é nova para nós. Tenho a certeza que já ouviu alguém a fazer essa pergunta. Isso dá a entender que a maioria das pessoas acham que sabe a resposta à pergunta. Vou repetir. Quem é o seu Deus? É uma pergunta simples e pequena, mas a resposta é pesada, porque ela envolve mais do que um conceito ou um sentimento pessoal. E por que nós dissemos isso? Porque as pessoas mostram, tanto em palavras bem como em ação, quem é o seu Deus. Por isso, muitas coisas hoje são adoradas, ou seja, muitas coisas hoje são encaradas como Deus. E a Bíblia mostra isso. Por favor, pegue a sua Bíblia. Vamos até o livro de Filipenses. Filipenses 3,19. Filipenses 3,19 diz o seguinte: o seu fim é a destruição, o seu Deus é o ventre. Orgulham-se do que se deveriam envergonhar e fixam a mente em coisas terrenas. Na sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo indica aqui uma coisa que pode ser encarada como um Deus. Qual é? O ventre. Ventre. Talvez esteja pensando na definição desta palavra e está se perguntando como assim? Não é verdade? Aqui o apóstolo Paulo usa uma linguagem figurada para denotar desejos carnais. E nos desejos carnais incluem desejos materialistas, desejos sexuais e morais. Mas aqui o apóstolo Paulo estava falando com os irmãos que estavam a comer e a beber ao ponto de se tornarem comilões e beberrões. Nós aqui falamos goloso e bêbado. Mas agora, como é que estas coisas podem ser um Deus para alguém? Comida, bebida, desejo materialista, desejos sexuais e morais. Como é que essas coisas podem ser encaradas como um Deus para alguém? Vamos falar primeiro da comida. Comer não é pecado, até que a comida nos ajuda a viver. E muitos de nós, antes de vir aqui, comeu. Comer bem e sentir-se satisfeito é muito agradável. Mas como é que a comida pode ser um Deus na vida de alguém? É quando a pessoa só quer comer para o estômago ficar cheio, ou seja, come muito. A pessoa só fala, pensa tanto na comida. Esse tipo de pessoa é conhecida como insaciável, devorador, goloso, esfomeado, limpa-prato. A pessoa que come muito, o comilão, fica muito difícil sentir satisfeito. Uma pessoa identificada assim faz da comida seu Deus. Por outra, a palavra comilão também pode se referir à pessoa que come dinheiro dos outros. É essa aqui. Come mal o dinheiro dos outros. Torna uma pessoa cobiçosa. E uma pessoa assim permite que o objeto de seu desejo domine seus pensamentos e ações a tal ponto que esse basicamente se torna seu Deus. Bebida. Bom, nós sabemos que beber não é pecado. E o pecado é quando a pessoa passa do limite, fica embriagado ou mesmo estimulado. Mas agora pense o seguinte. Imagine que alguém diz assim: eu agora só bebo já quando estou a jantar. E só uma. E chega. Agora imagina, pense. A pessoa só bebe quando está a jantar. Só uma. Ele janta todos os dias. E não quer dizer que ele também bebe todos os dias. Em um mês, 30, 31. Agora pense o seguinte também. Será que a pessoa não é escrava da bebida? Será que não faz dela um Deus? Quem é o seu Deus? Desejo materialista. Certo dicionário define materialismo como um comportamento, maneira de viver, estado de espírito de uma pessoa é extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais.
Não é errado desejar certas coisas, não, independentemente da situação financeira da pessoa. Quando esse desejo se torna prioridade e alvo principal na vida, ao ponto de deixar para trás as coisas mais importantes, ela passa a ser como um Deus na vida da pessoa. Então, o materialismo envolve muito mais do que o mero facto de possuir riquezas ou bens. É um Deus. Desejo sexuais e morais. Deixa dizer que ter desejo ou sentir desejo faz parte do ser humano. Mas quando a pessoa se apega fortemente a este desejo, ela torna-se imoral, prazer ilícito e se torna objeto de devoção. Ou seja, esse Deus entra na vida das pessoas. O Deus do desejo é ganancioso, egoísta e imoral. Seu modo de vida passa a ter como prioridade desejos sexuais e morais. Seus pensamentos, seus olhos, seus ouvidos induzem a pensar, a ver, a ouvir coisas imorais. E quanto ao ver, a pessoa começa a assistir pornografia, ver as pessoas e muito mais. Com isso, a pessoa ganha o hábito de estimular constantemente seu anseio sexual, ao ponto de planejar antecipadamente os desejos da carne por meio da masturbação. Então, além desses deuses, as pessoas também encaram alguns líderes religiosos como um deus. Um exemplo foi o Hitler. No passado, as pessoas encaravam ele como um deus. Jogadores de futebol, basquetebol e outras modalidades, celebridades, autores, também são encaradas como um deus. Por outro lado, centenas de pessoas e milhões curvam-se diante da imagem para adorar. Mas agora, será que existe um Deus digno de receber ou de ser adorado? Será? É interessante também notar que algumas pessoas afirmam que adoram o Deus da Bíblia, mas são como um saco vazio. Têm pouco conhecimento sobre ele, não sabem o nome dele, nem sabem se ele tem mesmo um nome, onde mora, seu propósito, não sabem. No entanto, a Bíblia aprova que existem apenas dois deuses que são adorados. Quem são esses deuses? É de realçar que só existe um Deus verdadeiro. Ele tem um nome, seu nome é Jeová. Tem um corpo espiritual, invisível, vive no céu. E veja comigo mais um aspecto do Deus verdadeiro. Aqui no livro de Apocalipse, por favor. Apocalipse 4:11. Apocalipse 4:11. Diz aí: Digno és, Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e foi por tua vontade que elas vieram à existência e foram criadas. Então, esse texto mostra que o Deus verdadeiro, Jeová, é o Criador de todas as coisas. E tudo o que Jeová criou está incluído os humanos, nós. Jeová nos deu a vida e cuida de nós de uma maneira confortável. Por isso, o texto nos incentiva a dar glória, honra e o poder. Sem dúvida, Jeová é a pessoa mais gloriosa, honrosa e poderosa do universo. Com certeza, o Criador é o único digno de receber a adoração. Embora que muitos outros deuses são adorados, isso tem um ponto em comum e com o mesmo objetivo. Veja por que nós dissemos isso. Em Coríntios, 1 Coríntios, vamos ler por favor, 1 Coríntios 10, 20. 1 Coríntios 10, 20. 1 Coríntios 10, 20. Diz aí: Não, mas digo que o que as nações sacrificam a demônio e não a Deus. E eu não quero que vocês se tornem participantes de nada com os demônios.
Bom, nessa altura, naquela cidade de Coríntios, as pessoas adoravam muitos deuses, mas muitos deuses. E tinham muitos rituais. Só que nesses rituais também incluía oferecer sacrifícios a ídolos, ou seja, alimentos. E também participavam na comida, ou seja, também comiam aquele alimento. Por isso o apóstolo Paulo mostrou que havia um ponto em comum que aquelas pessoas tinham, que adoravam muitos deuses. E qual era? A adoração a todos os deuses que aquelas pessoas tinham, que faziam, eram dirigidas aos demônios. E qual era o objetivo? E qual é o objetivo aqui? Bom, os demônios originaram-se da rebelião. O primeiro e o maior deles foi a criatura angélica que seduziu Eva a violar a lei de Deus no jardim do Éden. Assim agindo, essa criatura rebelou-se contra a soberania do Criador. Depois disso, veio a ser chamado de Satanás, que significa opositor. Mais tarde, outras criaturas espirituais juntaram-se a ela na rebelião. Estas também se tornaram demônios. Então, visto que Satanás é o governante dos demônios, e estes também são chamados de seus anjos. Portanto, adorar os demônios é o mesmo que adorar a Satanás. Satanás é o Deus falso. No entanto, toda adoração que não é dirigida para Jeová é falsa e serve ao objetivo de Satanás. Portanto, por isso precisamos determinar a quem realmente adoramos. Temos de certificar-nos de que a nossa adoração é aceitável ao verdadeiro Deus Jeová. Vamos então ver práticas e atitudes religiosas comuns examinadas à luz da verdade. Mas também deixa dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ajuda a ver quem realmente adoramos. E em função disso, a Bíblia também condena certas práticas que Satanás gosta e Jeová não gosta. Quais são essas práticas? Por favor, vamos até a Bíblia para nós ver algumas práticas. Vamos ao livro de Êxodo, capítulo número 20, versículo número 4 e 5. Êxodo 4, 20, 4 e 5. Diz aí: Não faças para ti nenhuma imagem esculpida, nem nenhuma representação de algo que há no céu em cima, ou na terra embaixo, ou nas águas debaixo da terra. Mas não te curves diante delas, nem as sirvas, pois eu, Jeová teu Deus, sou um Deus que exige devoção exclusiva e que traz punição pelo erro dos pais sobre os filhos, sobre a terceira geração e sobre a quarta geração daqueles que odeiam, ou daqueles que me odeiam. Nesse texto encontramos dois aspectos que Jeová não gosta, que desagrada a Jeová. Primeiro, o povo não devia fazer imagem para serem usadas na adoração. Segundo, eles não deviam se curvar diante delas ou servi-la. Em outras palavras, Jeová estava a dizer o seguinte: vocês nunca me viram, eu não sou de madeira, eu não sou de cobre, eu não sou estátua. Se vocês fizerem essas coisas, não estão a me adorar, estão a adorar outro Deus. Então está claro que a adoração à imagem ou por meio dela desagrada a Jeová. Por outro lado, a adoração ecumênica, ou seja, união entre as religiões. Essa união tem como base no conceito de que todas as religiões são boas aos olhos de Deus. Mas será que é mesmo assim? Será? Vamos voltar à Bíblia. Vamos ler desta vez Deuteronômio 12, 39, ou seja, 29 a 31. Deuteronômio 12, 29 a 31. Diz aí: Quando Jeová teu Deus eliminar as nações que vais expulsar,
e estiveres a morar na terra delas, tenha cuidado para não seres lançado depois de elas terem sido eliminadas de diante de ti. Não perguntes a respeito dos seus deuses. Como é que estas nações serviam os seus deuses? Eu também farei o mesmo. Não faças estas coisas a Jeová, teu Deus, pois as nações fazem pelos seus deuses tudo o que é detestável para Jeová. Tudo o que ele odeia, até mesmo queimam os filhos e as filhas no fogo para os seus deuses. Aqui Jeová, especialmente no versículo número 30, disse: não pergunte sobre outras religiões, sobre como eles adoram seus deuses. Jeová disse: não. Então todas as religiões para Jeová não são boas. Não. As pessoas também se envolvem em um cultismo, que é uma exploração do mundo espiritual por meio da astrologia, da adivinhação, da feitiçaria, da magia e de coisas semelhantes. Adoração também aos mortos. Esse tipo de atitude e prática desagradam totalmente a Jeová. As pessoas religiosas têm entrado em conflitos em seguir o que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina. Em alguns países protestantes, em que a troca de esposa, o sexo sem casamento, apoio às guerras, são comum e normal para estas pessoas. Tudo isso servindo os interesses de Satanás. Hoje as pessoas vivem maritalmente, normalmente, e nós vemos isso na vizinhança. O homossexualismo e outras perversões são toleradas em muitas religiões, assim como imoralidades sexuais, aborto, desonestidade. Por outra, muita gente estão mais preocupados consigo mesmo do que outra coisa. Tem pouco interesse nas religiões. Portanto, é tantas coisas, tantas práticas e atitudes que desagradam mesmo a Jeová. Por isso, não tenha dúvida de que adora o Deus verdadeiro. Não precisa ficar com dúvida. E nota que para ter certeza de que a sua adoração é dirigida à pessoa certa, precisa aprender mais sobre Jeová e estar disposto a seguir a sua orientação. À medida que vai aprofundar seus conhecimentos sobre Jeová, vai perceber que Jeová não é trindade, não castiga ninguém, não é o responsável pelos problemas que o mundo apresenta. Vai aprender ou vai conhecer melhor as qualidades de Jeová, as mais destacadas, seu amor, seu poder e como ele tem mostrado nos seus tratos e na sua criação. Suas leis, suas normas, que no final incentiva seus servos a aplicarem em suas vidas, na qual é de grande benefício especialmente para nós. Vamos ler então mais uma vez Isaías 14. Isaías 14, 24, depois vamos ao 30 e ao 27. 14, 24 diz o seguinte: Jeová dos exércitos jurou, assim como intencionei, assim acontecerá. E assim como determinei, assim se cumprirá. 27. Pois Jeová dos exércitos determinou que eu fosse assim. E quem é que pode frustrar isso? A sua mão está estendida. E quem é que a pode fazer recuar? Estas palavras de Isaías, por inspiração divina, mostram como Jeová é. É um Deus determinado, objetivo. E com isso mostra que ele vai realizar a sua vontade para com a humanidade. E para nos beneficiarmos de modo amoroso, Jeová nos convida a ter uma relação preciosa com ele. E deste modo sermos considerados justos como amigo de Deus, assim como foi Abraão. Embora sejamos imperfeitos, podemos participar na importante obra de pregação, de fazer discípulo e ensinar outros sobre Jeová. Não há outro Deus igual a este, podes ter certeza. Com certeza, a este Deus a quem nós queremos adorar. Portanto, podemos provar que cremos a Jeová e não a Satanás
como Deus. Como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso de 5 maneiras. Primeiro, vamos até a Bíblia, por favor. Vamos ler Apocalipse. Apocalipse 18:4. Esse texto é muito conhecido. Apocalipse 18:4 diz aí: ouvi outra voz vinda do céu a dizer: saiam dela, meu povo, se não quiserem ser cúmplices de seus pecados e se não quiserem receber parte das suas pragas. Então temos que corresponder à exortação urgente de nos separar de toda adoração falsa sem demora. Isso significa mais do que apenas cortar os laços com a religião falsa. A influência babilônica está presente em muitas celebrações e costumes populares, nas atitudes permissivas do mundo em relação ao sexo, na promoção de diversões que envolvem espiritismo e muito mais. Para nos mantermos vigilantes, é essencial que tanto em nossas ações como nos desejos do coração deixemos claro que estamos separados da Babilônia, a Grande, em todos os sentidos. O que mais podemos fazer para provar? Segundo, vamos ler Eclesiastes. Eclesiastes 12:3. Eclesiastes 12:3. Diz aí: depois de se ouvir tudo, a conclusão é esta: teme o verdadeiro Deus e obedece os seus mandamentos, pois esta é toda a obrigação do homem. A expressão esta é toda a obrigação do homem. Essas palavras destacam uma importante razão para temermos a Deus e lhe obedecer. Fazer isso é nossa obrigação, nosso dever. Jeová é o nosso Criador, pois foi Ele quem nos deu a vida. Portanto, nós devemos obediência a Ele. Quando vivemos de modo que Ele deseja, cumprindo nossa obrigação e provarmos que escolhemos Jeová como nosso Deus, portanto, queremos continuar a aprender mais sobre Jeová. Terceiro, temos de praticar a justiça, a amar as pessoas, especialmente os nossos irmãos. O quarto, vamos de novo à Bíblia, vamos ler Tiago. Tiago 4:4. Tiago 4:4 diz aí: adúlteras, não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então, qual é a ideia neste texto? Não fazer parte deste mundo governado por Satanás. Deste modo, evitamos assim a adoração a Satanás. E o quinto, vamos ler, por favor, vamos à Bíblia, Josué 24:15. Josué 24:15. Diz aí: agora, se vos parece mal servir a Deus, escolham hoje a quem servirão. Se os deuses a quem sirvam os vossos antepassados, que estão de outro lado do rio Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra estão a morar. Mas quanto a mim e aos da minha casa, serviremos a Jeová. Então, como dissemos antes, a Bíblia prova que existem 2 deuses que são adorados. Portanto, temos de manter bem em mente que não há meio termo. Só podemos estar ou de um lado ou do outro. Só um devemos escolher. Portanto, quando provamos desta maneira, veja o que vai acontecer.
Vamos ler Isaías 25, 9. Isaías 25, 9. Diz aí: Neste dia dirão: Vejam, este é o nosso Deus, pusemos a nossa esperança nele. Ele vai salvar-nos. Este é Jeová. Pusemos a nossa esperança nele. Vamos expulsar, vamos exultar e alegrar-nos, porque ele nos salva. Né? Já viu alguém ou uma criança apontar seu pai para os seus amigos e dizer todo orgulhoso e contente: Este é o meu pai. Os adoradores do Deus verdadeiro, Jeová, têm todos os motivos para o sentirem ou para sentir o mesmo a respeito dele. Por isso, não temos dúvidas de que haverá alegria eterna para os que escolhem, temem e reconhecem Jeová como o seu Deus.